Acho que podemos começar. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos para a nossa palestra Espiritualidade e Saúde baseada em evidências, ministrada pelo Dr. Alexandre Serafim, neurologista da infância e adolescência, mestre em neurologia pela Unifesp, professor do curso de medicina da Unital e presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite de vocês aí das duas ligas, né, que estão coordenando aí hoje esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Fico muito feliz, né, de verem jovens, futuros médicos se interessando por esse assunto de espiritualidade e poder trazer um pouquinho aí do nosso conhecimento, do nosso trabalho para vocês. Eu vou fazer um compartilhamento aqui de tela, né, para podermos dar início à nossa conversa. Bom, então já me apresentaram, além do que foi falado, hoje eu coordeno a disciplina de Espiritualidade e Medicina lá da Universidade de Taubaté, uma disciplina que eu desenvolvi em 2010, é uma disciplina eletiva, ela faz parte da grade curricular aí dos alunos. Eu já venho aí já há alguns anos trabalhando, estudando sobre esse assunto. Atualmente eu estou completando 34 anos como médico e 25 anos como professor universitário. E tem me surpreendido muito essa questão da espiritualidade, da saúde, em termos do nível de publicações e trabalhos que estão saindo nos últimos 10 anos, mostrando a importância de nós, né, inserirmos isso não só dentro da vida acadêmica, como da nossa vida profissional como médicos. É muito gratificante ver como, quando nós inserirmos a questão de espiritualidade e saúde dentro da nossa prática clínica, como os pacientes gostam dessa abordagem, como isso fortalece a relação médico-paciente, como isso auxilia na aderência do tratamento que a gente propõe às pessoas. Por isso que esse tema que nós vamos abordar, espiritualidade e saúde, baseado em evidências, tem sido um tema cada vez mais atual e cada vez mais presente no dia a dia do médico. Eu estava conversando aí com os seus colegas, os organizadores, como isso está crescendo gradativamente, né, no Brasil. Nós temos aí universidades, por exemplo, a USP, no Instituto de Psicologia, um setor só para desenvolver pesquisa nesse assunto. Lá na Unifesp, o Departamento de Neurologia, também com um setor só para desenvolver pesquisa nesse assunto. Nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Juiz de Fora, a Faculdade de Medicina do ABC, a Universidade Federal do Amazonas. Então, nós temos muitas universidades hoje desenvolvendo aí pesquisas, trabalhos e disciplinas nesse assunto. Então, está crescendo bastante. Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, todas com estudos aí nesse assunto. Então, eu vou trazer para vocês assuntos variados, né, dentro de um contexto, claro. Cada um desses assuntos daria para nós fazermos aí um simpósio. Eu sintetizei bastante para que vocês tenham assim, uma ideia do que tem sido feito, discutido na atualidade. Geralmente, todos aqui, independente da vontade de uma ou de outra especialidade, basicamente nós vamos, muitas vezes você tem vontade de fazer uma área específica, mas durante o processo do curso de medicina, do internato, tal, você muda o processo. Então, independente daquilo que vocês gostam, seja oncologia, seja cardiologia, seja pediatria, seja hepatologia, neurologia, o entendimento dos mecanismos de adoecimento e do ser humano como um todo, unindo corpo, mente e espírito,
vai permitir a vocês, independente da área que vocês forem atuar, um entendimento muito diferenciado, e eu espero que vocês tragam isso que vai ser falado hoje para a vida de vocês, e depois levem isso para a vida dos pacientes que vocês estarão atendendo. Então, vamos conhecer hoje assim as questões do ser humano e de adoecimento de uma forma bastante diferente, né? Se vocês prestarem um pouco de atenção, o nosso meio aqui, né, o nosso país, é um país de uma diversidade religiosa muito grande, né? Diferente da maioria dos países. Você tem, assim, países que são basicamente católicos, países que são basicamente protestantes, países que são basicamente islâmicos, budistas, hinduístas, assim por diante. Aqui no Brasil mistura tudo. Então, nós temos todas as religiões e filosofias religiosas dentro de um mesmo país, e é interessante que elas vivem em paz, vivem em harmonia umas com as outras, e você tem migrações, né, interessantes. Por exemplo, você tem um espírita que gosta do seu centro espírita, vai lá, vê a palestra, toma o seu passe, toma a sua água, mas no domingo ele também gosta da pregação do padre. Então, domingo ele vai na missa, ouvir a pregação do padre que ele gosta. E vice-versa, você tem aquele que é católico, vai à missa, mas ele também acha importante ir lá num centro espírita tomar um passe, ou então ele gosta da pregação do pastor X, ele vai no culto no dia X. Então, é engraçado no Brasil como você tem essas migrações. Mas o importante é que mais de 90% da nossa população é religiosa, acredita, né, pratica, e em situações de adoecimento, buscam com muita força o apoio da sua fé e da sua religião. Eu não sei quantos de vocês já estão indo, por exemplo, a hospitais, enfermarias e tudo mais, mas quem está indo, observe, e quem não for, quando for, observe. Aqueles pacientes que estão ali internados, vejam o leito deles. Ou tem um crucifixo, ou tem um santo, ou tem um livro voltado à religião que eles gostam, porque para o paciente é importante a sua fé nos momentos de sofrimento, né? Quando fizeram uma pesquisa perguntando para os médicos se eles acham importante abordar as questões espirituais do seu paciente, basicamente 50% dos médicos responderam sim. Quando perguntaram isso para os pacientes, se eles gostariam que os médicos fizessem abordagem das questões espirituais dele, basicamente 80% disseram sim. Quando perguntaram aos médicos, novamente, quantos deles praticavam isso, menos de 10%. Bom, se uma boa parte dos médicos acha importante, se a maioria dos pacientes acha importante, então por que isso não acontece? Porque não tem preparo, né? Porque não tem orientação, porque não tem treinamentos, né? A gente vê o seguinte, o médico tem muito mais conforto em perguntar sobre sexualidade do que perguntar sobre religiosidade, né? Por que isso? Porque não foi preparado, né? Não foi preparado tecnicamente, não recebeu instrução de como fazer isso e principalmente da importância que isso tem na nossa prática clínica. Mas está mudando, eu espero que hoje, com o que eu for colocar aí para vocês, vocês acabem incorporando essa situação para a vida prática de vocês, né? Bom, dentro do processo de evolução das questões médicas, depois que se descobriu os genes, né, e o nosso DNA, a ciência passou a considerar que o ser humano era determinado pelos seus genes. Aí surgiu, então, o determinismo, né? Então, assim, se você é uma pessoa rancorosa, se é uma pessoa magoada, se você é uma pessoa que não perdoa, se você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa agressiva, a culpa é dos seus genes. Então, isso era o determinismo, né? Ou seja, você é aquilo que o seu gene determina. Mas aí começou um projeto chamado Projeto Genoma. Esse projeto de genoma, iniciado, se não me engano, perto de 1990, 93, e acabou em 2003. Ele foi desenvolvido por dois setores, um público e um privado, então o Instituto Nacional de Saúde com o Dr. Franz Collins e o Celera Genomics com o Dr. Greg Venter. Eles foram pesquisando e fazendo, então, um mapeamento do DNA humano. E
E o que foi interessante, que eles basicamente, em 2013, eles acabaram juntos, né? E chegaram às mesmas conclusões. Então, o mapeamento dos dois setores, um público e um privado, chegaram aí às mesmas conclusões. E o que eles viram, né? Eles mapearam aproximadamente 99% do genoma humano, achando aproximadamente aí 25 mil genes. O que deixou esses cientistas muito intrigados, porque eles achavam que eles iam achar mais de 100 mil genes no ser humano, né? Pela própria complexidade que nós somos, né? E aí fizeram o sequenciamento gênico de outras estruturas, de animais, de cereais, de plantas e assim por diante. E qual foi a segunda surpresa ao perceber que determinados animais, cereais, até plantas, tinham mais genes do que o ser humano, né? Tem quem tinha 27 mil, 32 mil genes. Aí ficou a pergunta, né? Quer dizer, o que um cereal faz mais do que o ser humano, né? O que um arroz faz mais do que eu, né? Qual é a complexidade de um arroz para ter mais genes do que eu? Então, eles foram chegando ao entendimento que, provavelmente, toda essa complexidade do ser humano não vem por um determinismo gênico, né? Então, tem algo além aí. Tanto que o Dr. Franz Collins, que foi aí o diretor do Instituto Nacional na pesquisa da sequência gênica, ele montou algumas conclusões do projeto Genoma que ele coordenava, né? Ele viu o seguinte, ó, ele falou o seguinte: a complexidade do ser humano surgiu de outra fonte que devemos começar a procurar, né? Então, determínio genético não existe e que não basta, né, a saber aqui, ó, quantos e quais genes estão presentes, mas sim como eles estão sendo regulados. Então, o que está regulando os nossos genes, né? Já que a nossa complexidade deve vir de outra fonte que não se justifica pela nossa sequência genética. Então, essas conclusões começaram a levar a um outro projeto, a epigenética. A epigenética começou a analisar como a variação da expressão gênica, né? Então, você tem expressões gênicas variadas, sem que haja alteração da sequência gênica, né? Então, é interessante, como é que você tem uma expressão gênica variada dentro de uma espécie sem que o código genético seja alterado. Então, isso começou a dar margem para as questões do estudo da epigenética. E eles viram o seguinte, que fatores ambientais, hábitos de vida, hábitos sociais, pode interferir, né, com proteínas que estão fazendo a amarração daquele filamento de cromatina que ajusta ali as moléculas que formam o nosso DNA, por exemplo, as histonas, né, que são proteínas que fazem aí essa amarração da cromatina. Fatores como esse, ambientais, né, hábitos de vida, hábitos sociais, podem interferir com a histona, alterando a nossa expressão gênica sem alterar a nossa sequência gênica. Bom, então quer dizer que os hábitos da minha vida, né? Por exemplo, hábitos alimentares, uso de drogas lícitas e ilícitas, meus hábitos de vida, meus hábitos sociais, a forma como eu lido com o meu dia a dia, com as pessoas, com a minha família, com o meu trabalho, os meus níveis de estresse. Então, tudo isso pode interferir com essa proteína e outras que fazem essa amarração, mas estou especificando aqui mais a histona como uma forma de exemplo para vocês. E isso pode mudar a minha expressão gênica sem mudar aí a minha sequência gênica. Então, isso quer dizer que questões de hábitos de vida como espiritualidade e religiosidade, né? Frequência religiosa, busca de paz interior, busca de sentido da vida, assim como, por exemplo, vírus, alimentação, energias atuantes, como energia solar, energia lunar, energia telúrica da Terra, tudo isso, então, pode ser um mecanismo de interferência que pode alterar aí a transcrição com alteração da expressão, sem alteração da sequência. Então, veja só que interessante a que ponto nós estamos chegando de entendimento, né, do que nós realmente somos e como nós lidamos com as situações do dia a dia da vida numa interferência direta com a expressão dos nossos próprios genes, né?
Esse trabalho mostrou muito bem isso daí, né? Essa prole de ratos, né? Eles sempre saem com a mesma pelagem, com a mesma característica, né? Então, são ratos que, quando você vai avaliar, as proles sempre são idênticos. Aí, o que eles fizeram? Mudaram a dieta das ratas, puseram composto metil, fizeram uma metilação da dieta da rata. E a prole dela modificou. Ó, apareceu ratinhos com uma pelagem mais escura, né, diferente da prole comum, apareceram ratinhos iguais à mãe e ratinhos diferentes à mãe. E eles viram o seguinte, esses ratinhos diferentes, eles tinham o quê? Maior propensão a diabetes, obesidade e câncer. Olha que interessante. Só que quando fizeram a sequência gênica de todos os ratinhos, a sequência gênica era absolutamente idêntica. Não houve mudança na sequência gênica dos ratinhos. Ou seja, o que mudou foi a expressão, mas não mudou o sequenciamento. Ou seja, apesar desses ratinhos terem pelagem diferente, maior tendência a câncer, obesidade e diabetes, não havia alteração na sequência gênica em relação aos seus irmãos, né? Então, isso mostrou muito bem como um fator ambiental, uma mudança alimentar, pode alterar a expressão gênica dos ratos, causando aí fatores de adoecimento e de morbidade neles, né? Eu fico imaginando, né, gente? Imagina os nossos alimentos hoje, né? A quantidade de agrotóxicos que nós estamos ingerindo hoje em dia. Será que isso não vai virar um fator epigenético, com mudança de expressão gênica para gerações futuras? É uma coisa que nós devemos começar aí a pensar, já que a epigenética está nos mostrando isso daí, né? Outra pesquisa interessante foram as pesquisas em célula-tronco, né? As células embriológicas, elas têm a mesma sequência, né? Se você pegar uma célula embriológica, outra célula-tronco, todas elas têm a mesma sequência. Só que elas se diferenciam, né? Uma vai virar fígado, uma vai virar intestino, uma vai virar músculo, outra vai virar vaso, outra vai virar sistema nervoso central. Se olhar, todas têm a mesma sequência, né? Então, quando você faz as pesquisas de célula-tronco, o que eles observaram? Quando você pega uma célula, né, embrionária, né, as mesmas células, com a mesma sequência, idênticas, e coloca em ambientes diferentes, né, em estruturas com meios diferentes, elas produzem células diferentes. Então, se eu ponho no meio que facilita a produção de osso, aquela célula vai produzir tecido ósseo. Se eu ponho num local que facilita a produção de vasos, aquela célula vai produzir vasos. Mas a sequência é a mesma. Doutor, o senhor está mutado. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Acho que agora foi. Foi? Foi, desculpa. Onde que parou o som? Você sabe me dizer onde parou o som? Parou nesse slide ou parou nesse? Parou bem nesse slide, foi bem no segundo que eu falei para o senhor. Tá. Parou nesse aqui, então. Isso. Tá legal. Então, vamos dar sequência aqui, voltando um pouquinho, então, à nossa conversa, né? Então, essas pesquisas aí em célula-tronco, quando você pega uma célula-tronco, uma célula embrionária, todas as células, elas têm aí a mesma bagagem gênica, a mesma sequência, né? Só que uma vai dar fígado, uma vai dar rim, uma vai dar osso, uma vai dar músculo, uma vai dar cérebro, assim por diante. Então, quando você pega, por exemplo, as mesmas células de um mesmo meio, as mesmas células-tronco, e você coloca em meios diferentes, né, você distribui em potes de agápes diferentes,
com meios diferentes, de culturas diferentes. Então, aquela célula vai dar, por exemplo, uma estrutura. Por exemplo, se eu ponho no meio com propensão à formação de osso, ela vai formar osso. Se eu ponho a célula com a mesma sequência gênica com propensão para formar vaso, ela vai formar vaso. Se for para formar músculo, ela vai formar músculo. Bom, então, como é que uma célula que tem a mesma sequência, ela forma estruturas totalmente diferentes? Então, a ciência começou a entender o seguinte, que aquela situação, né, onde nós temos a célula e o núcleo, né, onde temos lá a bagagem genética, vai fazer a transcrição para as substâncias necessárias à sobrevivência da célula, na verdade, é a célula, dentro das suas necessidades, que vai mandar informações para o núcleo para a produção de substâncias que ela precisa. Então, na verdade, é através do meio onde a célula está inserida que vai mandar orientações ou necessidades para o núcleo, informações para o núcleo, para produzir substâncias que ela precisa. Então, na verdade, não seria o núcleo que estaria comandando a célula, mas sim o meio onde ela está, mandando informações para o núcleo para a produção de substâncias que ela precisa. E onde é o meio principal que a célula está inserida? Em nós. Né? E nós temos o quê? Consciência, nós temos desejos, nós temos apegos, nós temos vontades. Então, tudo isso acaba, de certa forma, interferindo com a nossa própria célula, naquilo que é do que nós desejamos, que nós queremos. É isso que a ciência vem mostrando hoje para nós, né? Então, muitas vezes, nós somos os nossos próprios fatores epigenéticos, alterando aí o funcionamento celular. Né? Bom, vocês já fizeram a anatomia, com certeza já estudaram o corpo humano de cima para baixo, né? Então, quer dizer, todos os nossos tecidos, sejam eles quais for, osso, músculo, vaso, nervo, pulmão, ou seja qual for o tecido, né, que está compondo aquele órgão, esse tecido ele é formado por o quê? Por moléculas, certo? Então, são moléculas que se agrupam para formar um tecido. Se eu tirar uma moléculazinha e analisar, eu vou ver o quê? Que essa molécula ela é formada por átomos que se unem pelas suas pontes, né? Então, quando os átomos vão se unindo, dependendo do tipo do átomo e da sua união com outros, ele vai formar uma molécula. E essa molécula, ela vai o quê? No seu agrupamento, formar um tecido. Se eu tirar um átomozinho daqui e for analisar, ele tem a mesma estrutura, ou seja, ele tem um núcleo com elétrons em volta. Né? Então, na verdade, toda a nossa estrutura é atômica e se une em pontos para formar moléculas que se unem para formar tecidos. E quando eu vou analisar aqui o nosso átomo, né, nós vemos que o que roda em volta do núcleo, os elétrons, eles estão em constante atividade. Né? Eles estão sempre em atividade, se movimentando constantemente, né? Geralmente associado aí aos fatores de atividade eletromagnética de todo o átomo. Então, os nossos átomos eles estão em constante atividade vibracional. O que a ciência tem observado? Aqui não precisa decorar esse negócio, não, que esse negócio aqui é muito... Só para vocês terem uma ideia. Se eu pegar, por exemplo, aqui, madeira, aqui, ou pegar um tecido humano, seja ele qual for, né, e fragmentar a molécula, vou ver lá o átomo, eles viram o seguinte, que as estruturas que eles consideravam menores, como o elétron, como os prótons, são formadas por estruturas menores ainda, né, como létrons, quarks e assim por diante. Mas se nós formos lá para o nosso corpo, né, e tirar um fragmento, uma molécula, e dessa molécula tirar o átomo e analisar o átomo, eu vou ver que as estruturas que constituem esse átomo são partículas ainda menores, a ponto de que a ciência ainda não consegue mais definir o que seria matéria do que seria energia. Então, o nosso corpo, ele é energia também. Ele é matéria, mas ele também é energia, né? Einstein colocou isso, né, muito tempo atrás, e hoje a ciência está comprovando exatamente essa teoria. Matéria sólida é apenas estado de energia condensada. Né? Então, se você, por exemplo, pegar a água, que todo mundo ferve uma água, fazer um chá, fazer um café, a hora que você joga uma energia calorífica sobre a água, você muda o estado vibracional das moléculas da água, as pontes elas ficam mais frouxas e ela evapora. Só que esse vapor, o que é? Água. Só que água num outro estado de condensação. Né? A mesma coisa, você for esfriar a água, ela vai mudar o seu estado também de condensação. Então, a matéria
nada mais é do que energia condensada. E o nosso corpo, então, também é energia condensada, né? Voltando aí um pouquinho na época do cursinho, a física fala o seguinte, né, que energia é o que transforma ou modifica a matéria. Então, tudo que é capaz de transformar ou modificar uma matéria, por exemplo, o exemplo que eu dei da energia calorífica sobre a água, é energia. Bom, então, segurando esse conceito, né, e entendendo o nosso corpo de uma forma diferente, não mais com uma estrutura material, mas com uma estrutura vibracional atômica, ou seja, energia, né? Vamos pensar, será que o nosso pensamento pode gerar energia ou pode ser uma energia? Vamos analisar isso mais aprofundadamente, né? Bom, se eu olhar aqui o nosso neurôniozinho, nesse esquema de um neurônio, né? Toda vez que eu desejo, que eu penso, que eu quero fazer uma coisa, eu quero pegar um copo d'água, quero pegar um objeto, eu faço com que meu neurônio produza substâncias, neurotransmissores, que vão migrar ali pelo seu axônio e serão depositados aqui nas nossas sinapses. Bom, então ele está lá quietinho. A partir do momento que eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, ou preciso fazer alguma coisa, eu gero um potencial elétrico que vai fazer o quê? A despolarização, né, da membrana. Essa despolarização, ou seja, a troca, então, iônica, então, a mudança de voltagem, e essa mudança de voltagem, quando chega aqui, libera o neurotransmissor para a pós-sinapse, para que o impulso nervoso possa passar. E isso vai se propagar até a área principal de ação através do nosso neurônio motor, ou seja, eu estou pensando em fazer um ato, eu gerei uma despolarização da membrana, eu produzi substâncias, eu liberei substâncias para que, por exemplo, no momento que eu quero pegar um objeto, eu aciono aqui toda a minha atividade neural com despolarização, mudança de voltagem, chego aqui no neurônio motor, e uma parte contrai, uma parte relaxa para que eu possa executar esse ato. Então, se o meu pensamento, os meus desejos, as minhas vontades geram modificações de estruturas moleculares, eu começo a entender que pensamento, vontade, desejo é uma fonte de energia que irá impulsionar uma série de reações, modificações de estruturas, atividade elétrica, a ponto de eu conseguir executar um movimento, né? Então, vamos guardar esse conceito para entender um pouquinho mais além o que eu vou trazer para vocês hoje, né? E pode ser dosado, né? Isso pode ser dosado. Nós temos equipamentos, são equipamentos caríssimos, não temos desse no Brasil, né? Que vai, então, dosar exatamente essa energia. Então, é a magnetoencefalografia. Ela consegue, a partir do momento que você está desejando, pensando, analisando, achar os vetores magnéticos de acordo com aquilo que você está pensando. Por quê? O nosso cérebro, pela própria física, né, o que ele faz? Toda vez que você está pensando, você está gerando energia elétrica, certo? Porque ele funciona por atividade elétrica. Tanto é que vem lá, quando você faz o laudo de eletroencefalografia, atividade elétrica cerebral, tá, 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 tá. Só que a ciência também percebe que toda vez que você tem uma corrente elétrica, você gera em volta magnetismo. Então, a atividade cerebral é por atividade eletromagnética. Por isso que hoje consegue-se dosar o magnetismo cerebral. A outra estrutura nossa, que também tem grande atividade eletromagnética, é o nosso coração, né? Então, o coração também funciona por atividade eletromagnética. E toda vez que você tem uma passagem de atividade elétrica, você tem em volta o quê? Magnetismo. Então, a nossa atividade cerebral e a nossa atividade cardíaca formam um campo eletromagnético ao nosso redor. Então, nós temos um campo energético humano, formado pelo quê? Pela atividade cerebral e pela atividade cardíaca, que pode ser dosado. Você consegue dosar o seu campo eletromagnético hoje em dia. E toda vez que você gera uma atividade eletromagnética,
toda atividade eletromagnética, ela tem o quê? Ondas. E essas ondas têm o quê? Um comprimento e uma amplitude. E que, quando dosadas, você percebe que a amplitude dessas ondas, elas podem variar de acordo com seus sentimentos, de acordo com seus desejos, de acordo com seus pensamentos. Esse trabalho mostrou muito bem isso daí. Pega, por exemplo, um tecido de pele qualquer, você tira um fragmento do DNA, isso feito por microscopia eletrônica, você tira um fragmento e vai analisar esse fragmento. Durante o processo de análise desse fragmento que você retirou, você faz testes na pessoa que está ali, né, fazendo com que ela tenha sensações de agrado ou de desagrado. Por exemplo, você pega a pessoa e põe ela para assistir vídeos ou ler alguma coisa que faça com que essa pessoa fique mais ansiosa, mais irritada, mais impaciente. Às vezes, quando você está assistindo um filme de tensão, um filme de horror e tal, você fica tenso, muda a sua frequência cardíaca, muda a sua frequência respiratória, muda a forma como você está pensando. E se você vai para o outro ponto, assistir um filme agradável, uma comédia, muda tudo também. Então, eles fizeram isso, né? Pegaram pessoas e puseram ela para ter filmes, para ter sensações agradáveis e para ter sensações desagradáveis. E dosaram o eletromagnetismo nesses momentos. E viram que, de acordo com a atividade eletromagnética, numa outra situação, haviam mudanças aí do formato do fragmento de DNA. Então, quer dizer, a minha estrutura energética, o meu campo magnético, se modifica com a forma como eu penso, e isso pode alterar a formação de uma estrutura material como um fragmento de DNA. Quer dizer, então, imagina como fica o nosso DNA que está aqui dentro, de acordo com as formas como eu estou pensando, agindo, assim por diante, né? Então, essa experiência foi interessante. Então, o que nós vemos hoje em dia, gente? Né? Principalmente nessa época de pandemia, nós estamos vendo o quê? Emoções desgovernadas, raiva, ira, inveja, rancor. Nós temos pessimismo, nós temos avareza, nós temos ociosidade, preguiça, nós temos apegos excessivos, desejos obsessivos. Nós temos uma humanidade, pelo menos uma parte dela, muito adoecida, né? Hoje, eles falam em doenças da alma. Olha só que interessante. Quem está falando isso não é místico, não, é médico, né? Professores, doutores que estão estudando esse assunto estão colocando essas questões de raiva, ira, inveja, rancor, pessimismo como doenças da alma, né? Então, imagina só, se nós temos essas sensações, como é que estão os meus desejos, meus pensamentos? Como é que está toda essa estrutura eletromagnética? Como é que estão aí as minhas estruturas físicas, a vibração dos meus átomos nesse momento, onde eu estou gerando todo esse rancor, ira, mágoa e assim por diante. Então, quer dizer, todas essas sensações, se eu for jogar lá para as questões epigenéticas, eles são fatores que poderão alterar o quê? A minha transcrição, ou seja, a minha expressão gênica de alguma forma, né? E olha só que interessante, quando eu entro nesses estados de estresse, né, que eu acabei de citar, eu mudo a minha bioquímica do meu eixo hipotálamo-hipofisário, aumento aí a minha produção de estimuladores da minha suprarrenal, aumentando a quantidade de cortisol e adrenalina circulante. Ou seja, o meu corpo responde às minhas sensações, aos meus pensamentos, aos meus desejos. Então, toda vez que eu gero fatores estressores, né, como esse que eu acabei de falar, eu aumento a produção do meu cortisol e da minha adrenalina circulante, né? Todos nós temos aí um basal de cortisol. Isso é normal, né? Ele começa com o seu pico lá pelas 6 horas da manhã e ele vai flutuando de acordo com as situações de necessidade, de estresse, assim por diante. Ele tem as flutuações ao longo do dia. O que se observa, né? Que esse estresse psicológico crônico, da qual nós observamos muitas pessoas hoje, mantém níveis muito elevados, fazendo uma curva, né, mais ou menos uma plataforma de cortisol ao longo do dia. E essa elevação contínua e constante de cortisol, dia após dia, tem relação direta hoje com câncer, né, principalmente de mama e de ovário. Ou seja, ira, mágoa, raiva, agressividade, irritabilidade são fatores estressores
que mudam seu eixo hipotalâmico, aumentam a sua produção de cortisol e com o processo de continuidade você poderá ter câncer. Então devemos começar a pensar de forma diferente. Então nossa resposta ao estresse, né, com elevações de adrenalina e cortisol, podem alterar o nosso sistema imune. Ao fazer uma ação direta sobre o sistema imune, temos elevação das nossas citoquinas pró-inflamatórias. Então, nós começamos a ter mais níveis de interleucina 6 e fator de necrose tumoral, que são fatores oncogênicos. Né? Então, olha só, quer dizer, estresse, alterando o eixo, mudando citoquinas, aumentando níveis de interleucina 6 e fator de necrose tumoral, que vão facilitar adoecimentos, né? Vários, inclusive o câncer. Então, nesse processo de envelhecimento que todos nós estamos, né? Então, todos nós estamos aí dentro de um processo natural de envelhecimento das nossas células, que estarão se modificando nas suas divisões, eles observaram o seguinte, que o estresse psicológico crônico com o avanço da idade poderá estar alterando glicocorticoides, catecolaminas, que gerarão mudanças nos nossos linfócitos, principalmente os T helper 2, estão associados à nossa imunidade humoral e resposta celular específica, com aumento de citoquinas, principalmente das interleucinas 6, e supressão de células apresentadoras de antígenos. Ou seja, eu estou mudando, tendo estresse psicológico, o avanço da idade, todo o meu perfil imunológico. E isso, é claro, que vai gerar adoecimentos. E eles viram o seguinte, ó, idosos com frequência religiosa, ou seja, aqueles que têm aquela frequência, que vão à sua religião, cultuam a sua religião, buscam a sua fé, tentam interagir com a sua comunidade, eles têm menor mortalidade, ou seja, têm mais longevidade, né? As pesquisas mostram que até 7 anos a mais do que aqueles que não têm frequência religiosa, e têm níveis menores de interleucina 6. Né? E a interleucina 6, ela se eleva no estresse crônico e na depressão, né? E está associada à angiogênese também do câncer de ovário. Então, a gente não precisa de ajuda para se complicar, a gente já se complica sozinho, né? E quando você trata, por exemplo, de depressão, há uma diminuição de interleucina 6. Então, há uma relação direta desses fatores estressores, né? Com mudanças de atividades imunes, aumento de substâncias que facilitam aí o surgimento de doenças oncológicas. Um outro dado interessante vem pela física. A física começou a estudar como o átomo se comporta quando você incide uma energia sobre o elétron, né? Eles viram o seguinte, toda vez que você incide uma energia sobre o átomo, o elétron ele tende a mudar de camada. Ou seja, ele migra de uma camada para outra, mudando o padrão vibratório. Isso chamou-se salto quântico. Né? Quando a energia cessa, o átomo tende a retornar à sua posição anterior e ele libera energia em forma de fótons de luz. Se a energia é intensa demais, ele acaba escapando, mudando a conformação do nosso átomo. Então, aí vamos lembrar, né, dessa situação do salto quântico, das energias que se incidem sobre os átomos, mudando a estrutura vibracional do elétron, fazendo com que ele mude aí de camada e libere energia. Bom, todos vocês estudaram isso, né? A bomba sódio-potássio ATPase, né? Então, o sódio, ele entra, mas para sair como lá fora é mais positivo, ele precisa de energia. E essa energia vai vir por onde? Pela produção de ATP, adenosina trifosfato. Ela libera um fósforo e aí isso gera energia para que haja aí a saída do sódio da célula, né? Então, você precisa de uma energia em cima disso daí. Agora, vamos imaginar o seguinte. Imagina se eu bloqueio o meu ATP. Tá? Se eu bloquear o ATP, a bomba não vai funcionar. Se a bomba não funcionar, você vai morrer. Né? Imagina se a sua bomba potássio não funcionar, você vai ter um monte de sódio, a sua célula vai explodir. Mas aí, se eu jogar aqui uma energia em microvoltagem sobre essa membrana, eles viram o seguinte, se eu jogo uma energia em microvoltagem, a proteína que faz a função da bomba sódio-potássio ATPase, ela volta a funcionar. Ou seja,
eu incidi uma energia em microvoltagem sobre uma proteína dentro da membrana citoplasmática e ela funcionou, né? Quer dizer, mostrando que energia sobre a matéria faz com que ela mude a sua conformação. Bom, se nós formos olhar, né, o nosso DNA é formado por estruturas moleculares, certo? Adenina, guanina, citosina, tiamina, tal, que são estruturas moleculares que formam aí as sequências da formação do nosso DNA. Bom, se eu for olhar lá a estrutura molecular, ela é formada aqui por átomos, né? Átomo de hidrogênio, oxigênio, tal. Então, trazendo aquelas informações, né? Então, quer dizer, os meus desejos, as minhas vontades, o meu estado mental, o meu estado espiritual, vamos dizer assim, né? Gera campos eletromagnéticos, pode até alterar ali a conformação de um fragmento de DNA. Então, imagina só, se uma energia em microvoltagem ativa uma proteína da bomba sódio-potássio TPase, imagine então o que estaria acontecendo nos átomos que formam as moléculas que vão formar o nosso DNA. Se incidir aqui uma energia, isso poderá gerar um salto quântico, então, gerando uma mudança vibracional. Bom, se a forma como eu estou lidando no meu dia a dia, se eu tenho muitos fatores estressores junto a mim, se eu estou mudando toda a minha homeostase, se eu estou gerando mudanças no meu padrão vibracional, eu poderia estar, de alguma forma, alterando, através de saltos quânticos, a vibração dos meus átomos, que compõem as minhas moléculas, que estruturam o meu DNA. Então, quer dizer, eu já começo a entender estados diferentes de adoecimento. E isso cabe em qualquer situação que vocês possam aí buscar, né? Então, vocês podem ser hepatologistas, vocês podem ser pneumologistas, vocês podem ser cardiologistas, seja a especialidade que vocês abraçarem, há a importância de vocês serem excelentes técnicos. Então, estudem muito fisiologia, patologia, farmacologia, fisiopatologia, se aprofundem, sejam ótimos médicos, se aprimorem nas técnicas que vocês quiserem, mas não esqueçam que somos estruturas vibracionais e que os nossos desejos, que os nossos pensamentos, né, poderão funcionar como uma atividade eletromagnética com capacidades de mudar a vibração dos nossos átomos. Então, começamos a entender mecanismos diferentes de adoecimento, né? Esse esqueminha aqui é interessante. Nosso cromossomo, né? Lá na pontinha do nosso cromossomo, nós temos um filamento proteico que chama-se telômero. E o telômero, conforme nós vamos envelhecendo, ele vai encurtando, ele vai diminuindo de tamanho. E ele tem uma função importante, que é a função de permitir aí o envelhecimento celular. Então, as células vão envelhecendo de forma ordenada, organizada, sob influência desse filamento proteico que está ali na ponta do nosso cromossomo, chamado telômero. E estresse pode alterar esse processo. Ou seja, o estresse que nós falamos lá poderá alterar esse mecanismo do nosso telômero, modificando esse mecanismo de envelhecimento celular. Bom, eu começo a alterar o mecanismo de envelhecimento celular, então começo a alterar o quê? No processo de divisão, eu começo a formar células erradas, certo? Uma célula errada forma outra célula errada, que forma outra célula errada, e depois aquele tecido que tem uma conformação e uma organização passa a tomar uma outra conformação, uma outra organização. Então, se eu tenho um monte de célula errada dentro de um tecido, isso chama-se câncer. E ele pode surgir o quê? A partir do mau funcionamento do meu telômero por causa de situações o quê? De estresse. Olha que interessante, quer dizer, o meu estresse pode alterar o funcionamento do meu telômero, que pode alterar o meu processo de envelhecimento celular, que poderá gerar um mecanismo como câncer. E você sabe o que eles viram, gente? O que melhora o funcionamento do meu telômero? Meditação. Meditação, né? Interessante isso, né? Quer dizer, meditação melhorando aí
o funcionamento de uma proteína na ponta do meu cromossomo que está associado ao envelhecimento das células, né? A gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Então, aquilo que Jesus falou estava certo, né? Cada um segundo suas obras, né, gente? Então, se você quer se enveredar para o lado do estresse, se prepare, porque você vai adoecer, né? Então, a cada um segundo suas obras. E prece, gente? Você acha que prece e meditação tem algum efeito? Vocês acham que ela pode ajudar em alguma coisa, né? Olha só que a ciência percebeu, né? Que prece, pessoas que praticam prece regularmente, né? E aquela prece, não é aquela prece petitória, não, que é pedindo para o time ganhar o campeonato, que quer comprar uma casa nova, trocar de carro, não, não é essa prece, não. Aquela prece que transcende, aquela prece que você busca a conexão, aquela prece que você medita em cima dela. É essa prece que funciona, né? Essa prece mostrou o seguinte, isso tudo são dados de trabalhos publicados, tá? Então, ela mostrou melhora de função imunológica, melhora de função cardiovascular, diminuição de estresse, melhora de estado ansioso, melhora do estado de humor e autoestima, diminuição de tensão muscular, então melhora de dor crônica, paz espiritual e psicológica, melhor enfrentamento de situações de doença, melhor enfrentamento de propostas de vida e menos distúrbios psíquicos. Ou seja, prece e meditação gerando um equilíbrio na pessoa. Ou seja, melhorou a resposta imunológica, você tem menos propensão a infecções, menos processos de doenças cardiovasculares, você tem menos estresse, todo aquele mecanismo de estresse que eu acabei de falar para vocês, menos ansiedade, mais paz, enfrenta melhor os problemas da vida, até adoecimentos, né? Então, se eu sei disso, né, por que eu não posso indicar para o meu paciente, né? Porque eu ver um paciente que está num estado de ansiedade, de irritabilidade paciente, dentro da minha conversação com ele, eu não posso expor isso, já que cientificamente mostra a comprovação, né? Eu até posso receitar medicações X ou Y para melhorar estados de ansiedade e estresse, mas eu também posso orientar para ele, conjuntamente, baseado no que a ciência mostra, a meditação. Retorno à sua atividade religiosa, a busca da sua comunidade, que muitas vezes a pessoa ansiosa abandona tudo, perde sua fé, esperança, assim por diante, né? E olha só o que a ciência observou. Prece, meditação, perdão, gratidão. E a gratidão, aquela gratidão não é gratidão porque eu consigo comprar um carro, não. Aquela gratidão pela vida, né? Poder acordar de manhã e fazer coisas boas, e poder desenvolver algo que possa gerar boas energias para mim e para as pessoas, né? Essa a gratidão, a gratidão pela vida, né? Quando vocês forem ao hospital, vejam que situações difíceis, pessoas com gastrostomia, pessoas com colostomia, pessoas com traqueostomia, né? Poxa, nós somos privilegiados, né? Nós temos boa capacidade mental, bom intelecto, corpo físico bom. Essa é a gratidão. Então, essas situações de prece, de meditação, de gerar perdão, né? De tirar de dentro de si a mágoa, a ira, o rancor, de ser grato, aumenta a nossa ocitocina, né? Por vários mecanismos que não daria aqui para ficar comentando todos, que entraríamos muito em neurofisiologia. Se quiser, fica para uma outra hora, mas você aumenta a ocitocina. A hora que você aumenta a sua ocitocina cerebral, ela entra numa outra cadeia da via serotoninérgica, aumenta a produção de serotonina e a serotonina melhora o comportamento social. Ela também entra na via dopaminérgica e na via dopaminérgica ela vai melhorar a motivação. Entra na via dos opioides, melhorando bem-estar e alívio de dor. Então, olha só que interessante, quer dizer, quando eu sou grato, quando eu perdoo, quando eu medito, quando eu faço prece, eu melhoro o comportamento social, gero bem-estar e fico mais motivado para o meu dia a dia, né? E a ocitocina, quando liberada, né, ela vai ter grandes atuações. Ela não tá, hoje sabe que ela não está só associada à questão de preparo do útero para gestação ou lactação. Ela melhora funcionamento imunológico, funcionamento cardiovascular, funcionamento digestivo,
funcionamento renal e suprarrenal, ou seja, a ocitocina tem uma grande função no equilíbrio do nosso corpo e ela aumenta, ela pode ser dosada pela saliva, quando você faz prece, meditação ou desenvolve um estado de espírito melhor, perdoando as pessoas, né, que te causaram algum mal. Outra estrutura que também aumenta no momento de prece e meditação é a melatonina. A melatonina, até tempos atrás, achávamos que ela estava só associada ao nosso ciclo sono-vigília ou o desencadeamento da puberdade no menino e na menina. Mas não, viu que ela tem muitas outras funções, né? Ela tem atividade anticardiogênica, né? Ela tem atividade de modulação endocrinológica, de melhora de resposta imune, de ação antioxidante, né? De retardo de envelhecimento, ou seja, a melatonina tem uma série de funções e ela sobe a sua atividade, a sua concentração, nesses momentos de prece, de meditação, de gratidão, de perdão. Então, quer dizer, estados de ira, de mágoa, de rancor, de apegos, são fatores que vão o quê? Aumentar níveis de estresse. Esses níveis de estresse mudam nossa função hipotálamo e hipofisária, gerando aumento das produções de adrenalina e cortisol e tem maior facilidade para questões de adoecimento, incluindo as questões aí oncológicas. Quando eu medito, quando eu faço preces, quando eu sou grato, quando eu perdoo, eu aumento o nível de ocitocina e melatonina, que melhora o nosso funcionamento orgânico. Então, gente, a gente começa a concluir que nós temos o corpo perfeito, né? Por quê? Porque é um corpo que nos corrige. Ou seja, se eu me enveredo por caminhos de estresse, eu vou adoecer. Se eu me enveredo por caminhos de equilíbrio e paz, eu vou melhorar a minha saúde. Então, o nosso corpo nos corrige. Então, por isso que está lá, cada um segundo suas obras, né? O problema é que, muitas vezes, no dia a dia, nós vemos um certo comodismo até no que é ruim, né? As pessoas se acomodam a situações de morbidade que vão levar a adoecimentos, né? As pessoas, às vezes, acham que qualidade de vida é você trabalhar exaustivamente para não ter uma casa enorme com piscina, 3 carros na garagem. Aí o cara faz isso durante 20, 30 anos, e quando ele consegue a casa com piscina e 3 carros na garagem, ele está totalmente adoecido e não vai aproveitar absolutamente nada. Então, muitas vezes, a pessoa, na busca da felicidade, deixa de ser feliz, né? Não entendeu o processo, gerou tanto estresse na vida dela que acabou gerando mais adoecimento do que felicidade, né? Então, são momentos de reflexão que nós temos que entender, né? E auxiliar aí as pessoas, como médicos, fazendo essas orientações, que muitas vezes a pessoa acha que qualidade de vida é adquirir cada vez mais, e não. Qualidade de vida é paz interior, é equilíbrio, né? É você conseguir gerar mecanismos de controle de estresse, né? Isso vai gerar qualidade de vida. E a busca da religiosidade, da espiritualidade, hoje está diretamente ligada à qualidade de vida. A própria Organização Mundial de Saúde colocou isso daí, que para você ter qualidade de vida, você tem que ter saúde física, mental e espiritual, né? E a saúde espiritual está diretamente ligada à busca de valores de vida, né? Que é o que nós estamos vendo hoje. Então, as pessoas buscam, muitas vezes, enfrentamentos do dia a dia de forma negativa, né? É só ver, se nós formos analisar mais aprofundadamente esses meses aí de pandemia, nós tivemos muito desses enfrentamentos de forma negativa. O que é o enfrentamento negativo? A pessoa começa a gerar angústia frente àquele fato, né? Toda vez que a pessoa vai gerando angústia frente a um fato, ela vai ficando cada vez mais vulnerável, né? Essa maior vulnerabilidade gera tristeza. E aí, a partir daí, desencadeia. A tristeza vai gerar medo, o medo vai gerar ansiedade, a ansiedade vai gerar pânico com isolamento social, e o pânico vai gerar mecanismos de depressão. Então, é uma cadeia, né? Então, a pessoa, quando busca no seu enfrentamento, mas busca de forma negativa, gerando angústia, gerando tristeza, gerando medo, ele vai aumentando seus níveis de ansiedade, vai gerando pânico e depressão. Ou seja, ele vai jogando tudo para aquele eixo do estresse, né? E o que vai acontecer? Adoecimento.
Quando você vai para um outro tipo de enfrentamento, ou seja, frente a um fato, você gera um enfrentamento positivo. E o que seria isso? Você gerar raciocínio frente à diversidade. Então, você está dentro de uma diversidade, mas você, em vez de você gerar angústia, você começa a raciocinar. Não, o que é isso? Como é isso? Por que isso? O que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? Toda vez que você gera raciocínio frente a uma diversidade, você desenvolve o quê? Aprendizado. Você começa a aprender com os fatores de adversidade. Se você começa a aprender, você evolui. Então, quando você vai para um enfrentamento positivo, desenvolve raciocínio, você aprende, quando você aprende, você evolui. E a espiritualidade mostra exatamente isso. Ela facilita a pessoa em enfrentamentos positivos, raciocinar frente ao fato, aprender com aquilo, evoluir com aquilo. E se você gera isso, você tem melhor qualidade de vida. Se você tem melhor qualidade de vida, você adoece menos, né? Então, aquele negócio que Jesus falou também, orar e vigiar, é verdade, tá? Esses daqui começaram cedo, gente. Então, o orar, né, quer dizer, a sua entrega, a sua busca, a sua valorização de vida é importante, mas o vigiar também. Vigiar o seu pensamento, os seus desejos, a forma como você está lidando no dia a dia com você mesmo, com as pessoas, com seus familiares, com as pessoas, seus colegas de trabalho. Tudo isso é importante. Então, nós temos que aprender a afinar o nosso instrumento, né? Pensamento com sentimento. Essa é a busca, né? E a espiritualidade, a religiosidade, nos permite esse mecanismo de afinar pensamentos e sentimentos. Então, nós vamos trazer tudo que eu falei para vocês sobre epigenética, física quântica, modificações vibracionais, atividade eletromagnética. Se nós trabalharmos esse afinamento, nós estamos gerando toda uma carga de energias positivas que vai melhorar a nossa homeostase, ou seja, o equilíbrio das nossas funções orgânicas, né? Só para finalizar, né, esse indivíduo aqui chamado Chico Xavier foi considerado um dos principais médiuns aí do nosso meio, com publicações de quase 470 livros. Mas não é só por isso, não. Porque ele falou uma frase que gerou assim, muita meditação em cima dessa frase, né? Eu gosto dessa frase e eu coloquei ela aí para vocês. Ele falou o seguinte, ó, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Ou seja, não tem como você voltar para trás, o que foi, acabou, né? E o que a gente vê hoje nas pessoas? As pessoas ficam procurando tempos que não existem, elas ficam remoendo, né, coisas do passado, trazendo coisas que já aconteceram para o dia atual, né, gerando rancores, mal-estar, ou então ficam projetando coisas para o futuro, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, o que vai se passar, tal. E o futuro também é outro tempo que não existe. O único tempo que existe é o hoje, é o agora. Então, o que eu vou fazer agora? Não só no sentido de, se eu melhorar o meu hoje, com certeza vou melhorar o meu futuro. E eu posso usar as experiências do passado como um mecanismo de aprendizado para melhorar o meu futuro. Mas tudo começa no hoje. Mas nós vemos o quê? Uma população mais ou menos adoecida, né? Fica trazendo e remoendo situações do passado ou fica extremamente preocupado com as questões aí do futuro. E vai desestruturar todas as suas funções orgânicas, gerando adoecimentos dos mais variados possíveis, né? Vocês vão ver quando vocês estiverem a nível hospitalar, as filas de ambulatórios são enormes, né? A pessoa vai lá procurar o cardiologista porque a pressão dela está subindo. Aí o cardiologista avalia, pô, a pressão está alta mesmo. Então vamos tomar um remedinho para a pressão alta. Toma lá o seu antihipertensivo. Bom, passa um tempo, essa pessoa começa a ter cansaço, aumentar peso, vai no endocrinologista e vê que ele está com hipotireoidismo. Ah, bom, então agora você está com hipotireoidismo. Tá? Então vamos tomar o remedinho para a tireoide e o remedinho para a pressão. Tá? Passa um tempo, a pessoa volta lá com um câncer qualquer, né? Aí vai para o oncologista, vai fazer o tratamento, fazer os protocolos, e, por sorte, o protocolo deu certo, saiu do câncer, assim por diante. Bom, mas o que está acontecendo com essa pessoa nos últimos 15 anos? Hipertensão, hipotireoidismo, câncer, né? Aí, quando um médico resolve fazer uma abordagem mais holística, uma abordagem de entendimento do ser humano, pergunta para essa pessoa, né? O que te dá sentido na vida, né? E o que aconteceu com você ao longo da sua vida? Muitas vezes, há 15 anos atrás, antes dessa pessoa começar o adoecimento,
ela teve uma mágoa muito grande, né? Teve uma separação complicada, ou perdeu um ente querido que amava muito, ou seja, houve um fator que desestabilizou totalmente o padrão dessa pessoa e ela vem adoecendo gradativamente, né? E ninguém analisou, porque muitas vezes, dentro da área médica, nós ficamos muito focados no efeito, mas esquecemos as causas. E às vezes nós temos que tratar as causas para evitar os efeitos, né? Então, gostaria muito que vocês, meninos, futuros médicos, entendessem esses processos, né, que eu acabei de falar para vocês, de adoecimento, levassem com vocês essas situações, né, aprendessem um pouco mais com elas e que vocês possam se tornar bons profissionais na área que vocês vão atuar, mas profissionais que terão um diferencial, o diferencial do entendimento do ser humano em todas as suas características, seja ela física, seja ela mental, seja ela psíquica, seja ela espiritual, e possam ajudar as pessoas da melhor forma possível. Bom, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Eu vou aqui interromper o meu compartilhamento de tela e fico à disposição para quem quiser conversar alguma coisa, tá bom? Só lembrando, pessoal, que tem o link do formulário de presença para depois a gente fazer o certificado de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer. Eu queria desde já agradecer a palestra maravilhosa, aprendi muito e vou deixar para o pessoal se alguém tiver alguma dúvida. Tá legal. Doutor Alexandre, eu queria aproveitar e agradecer também, né, por ter aceitado vir aqui dar essa palestra muito interessante para a gente, principalmente, como a gente já havia comentado antes, não é um tema que a gente aborda na nossa faculdade e, pelo menos no meu meio, assim, muitas pessoas têm preconceito com relação a esse tema. Eu mesmo sempre fui muito cético, mas eu achei muito bacana essa área que eu nunca tinha dado chance. E tem perguntas no chat. Não sei se o senhor prefere ler você mesmo ou que a gente leia para o senhor. Deixa eu ver aqui. Tem uma da Júlia, né? Eu já li alguns artigos que relacionam o aumento do funcionamento da glândula pineal com efeitos da prece e meditação. O senhor sabe me dizer algo sobre essa relação? Os estudos relacionados à glândula pineal, ele tem um problema. Porque, assim, por exemplo, você vai fazer ressonância funcional no momento da meditação da prece, como a glândula pineal funciona com microcirculação, você não consegue ter captação de sinal, né, adequado. Então, é muito difícil de você conseguir fazer captações de variações de sinal no momento da prece e meditação com a glândula pineal. Eu discuti isso com alguns professores que fazem esse estudo, principalmente professores lá da USP, que levaram aí pessoas para fazer ressonância funcional em momento de transe mediúnico, por exemplo, e não houve ali ativação de glândula pineal exatamente porque o equipamento de ressonância não tinha um nível de spins que atingissem microcirculação da glândula pineal, né? Mas existem esses estudos aí na área espírita sobre a glândula pineal com as relações de fenômenos mediúnicos, né? Aqui o Tiago, né, de que modo podemos proporcionar esse tipo de benefício para pacientes mais céticos, seja ceticismo relativo à fé ou ao próprio modo de encarar a vida, né? Aí é variável, né? Por exemplo, assim como nós temos aí pacientes que são ateus, nós temos também médicos céticos, né? Agora, por exemplo, independente da pessoa não acreditar em nada, ela tem alguma coisa que a impulsiona. E é aí que você vai questionar esse tipo de pessoa, né? O que lhe dá sentido na vida? É uma pergunta interessante para você fazer para uma pessoa, né? Mesmo que ela não tenha nenhuma religião, não professe nenhuma fé, nada, sempre tem alguma coisa que a impulsiona, né? O que lhe dá sentido na vida. Por exemplo, já tivemos questionamentos com pessoas que não acreditam em nada. E a pessoa falou assim, não, o que me dá sentido na vida é fazer o bem para pessoas. Eu tenho um grupo que eu frequento, que é uma organização, que busca levar recursos a pessoas carentes de uma comunidade X.
e isso me gera grande bem-estar. Ou seja, essa pessoa, mesmo não tendo nenhuma religião, ela tem espiritualidade, mais que muito religioso por aí, né? Então, essa pessoa está bem, né? A pessoa que assim, não busca nada, só quer o tratamento médico, tudo bem, faça o seu melhor tratamento que você puder dentro da técnica que você aprendeu, né? Mas isso não impede de você dar outros oferecimentos para a pessoa também, né? Já que nós temos a ciência ao nosso favor hoje em dia, você pode orientar a pessoa que está dentro de uma situação de estresse, mas que é cética, que existem trabalhos mostrando que meditação ajuda, que prece ajuda, que busca de paz interior ajuda, além de tomar apenas medicações, né? Eu acho que pergunta só tinha essas duas. Eu não estou vendo mais nenhuma aqui. Tem uma pergunta da Tereza. Não apareceu no chat, não. Boa noite. Obrigada pela palestra incrível. O senhor indica alguma bibliografia? Olha, uma que é legal, eu vou pôr aqui, ó. Espiritualidade no cuidado com o paciente. O autor é o Harold. Acho que é esse aqui. Não tem esse N aqui. O Harold Coney, ele é um professor da Universidade de Duke, na área de psiquiatria, e é uma das pessoas que mais publica no mundo sobre esse assunto. E ele fez um livro muito gostoso de ler, que é Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, na terceira edição. É um livro básico, gostoso de ler, né? E que já dá uma abertura interessante para quem não tem entendimento desse assunto, né? E a partir daí tem os links que ele dá e você pode ir aprofundando, tá? Então, eu sempre oriento, inclusive, para os meus alunos, ter esse livro como base. Tem mais uma, da Soraya. Ela pergunta se daria para levar esse projeto para a extensão universitária. Como proceder? Aí depende muito de universidade para universidade, né? Por exemplo, na Universidade aqui em Taubaté, eu criei a disciplina mesmo, você vê que está na graduação, para os alunos do quarto período. Nós estamos fazendo agora um projeto de um centro de pesquisa junto à Pró-Reitoria de Extensão, para organizar mais questões de pesquisa. Nós temos várias pesquisas em andamento com os alunos e estamos organizando um internato. Então, vamos aí montando uma possibilidade de um internato dentro do hospital universitário. Então, é claro que você pode ver junto à Pró-Reitoria de Extensão quais são aí os pré-requisitos para você montar cursos de extensão nesse assunto, né? Mas você vai ter que ter um professor aí dentro que se responsabilize, que assine a papelada toda, que monte aí a grade curricular para poder fazer um curso de extensão nesse sentido. Só um minutinho que meu cachorro tá latindo. Eu não sei se vai dar para ouvir. Vou deixar que eu leio, Bárbara, se quiser. Por favor. Então vamos lá. Essa aqui é da Juliana. Doutor, qual seria a diferença de espiritualidade e religiosidade? Um extremismo de ambos poderia causar efeitos negativos? Pode. A religiosidade, ela é um termo que avalia o seu grau de comprometimento com as questões religiosas, né? Então, através da religiosidade, você pode avaliar o quanto o indivíduo está comprometido com a sua situação de religião. Espiritualidade, ela é um termo que está associado a você procurar aquilo que lhe dá sentido na vida, sem a necessidade de uma religião. Ou seja, você não precisaria de estar dentro de uma questão dogmática, né, que as religiões determinam. As religiões, elas têm uma questão institucional, organizacional e administrativa, onde todos que professam a religião seguem a mesma normatização. Qual livro, quais os dogmas, tal.
Espiritualidade, não necessariamente você precisa ter uma religião para buscar, né? A sua melhora do ponto de vista espiritual. Você não precisa de um sistema organizacional, né? Você precisa simplesmente da sua boa vontade em buscar aquilo que lhe dá melhor sentido na vida. Então, você pode ter uma pessoa que busca a sua espiritualidade cultuando a natureza, né? Cultuando algo que ele considera sagrado, algo que está acima de si. Então, você pode ter, por exemplo, uma religiosidade extrínseca, quando você vai buscar em algum outro local, ou seja, por exemplo, uma religião. Ou você pode ter uma religiosidade intrínseca, quando você busca em você mesmo um aprimoramento, uma melhoria de vida. Bom, Aqui tem agora, aqui, acho que a Beatriz, né, como abordar esse tema na universidade de forma a minimizar o preconceito, né? Da forma como nós desenvolvemos aqui. Você tem que desenvolver, por exemplo, simpósios, cursos. No meu caso, eu fiz tudo isso aí, desenvolvi simpósios, cursos, depois uma disciplina. Quando você vai mostrando para as pessoas, através de um curso, através de um simpósio, por exemplo, como nós estamos fazendo hoje, você vai minimizando o ranço para essa questão de espiritualidade e saúde, né? Tem a pergunta da Nádia também. Como é realizada a anamnese espiritual e quando ela é indicada? A anamnese espiritual, ela é baseada numa anamnese da George Washington University, que foi desenvolvida lá pela professora Cristina Puchalski, que vendo aí os mecanismos de atendimento dos pacientes, percebeu que as questões espirituais e religiosas são extremamente importantes. Então, desenvolveu uma sequência, né? Um questionário rápido que você faz em questão de 5 minutos, que aborda as questões da religiosidade da pessoa. E a partir daí você vê se a pessoa está em conflito religioso, se não está, se ela está bem com a sua religião, se ela está ajudando, se não está ajudando, e se de alguma forma você pode orientar essa pessoa. Então, você se baseia num questionário que chama-se FICA, né? Que foi desenvolvido lá na Universidade de George Washington. Nós, por exemplo, aqui nós ensinamos isso para os alunos, né? Como é que aborda, como é que faz questionário, como é que aborda o paciente, como é que conversa sobre isso. Eles têm a parte prática no hospital universitário. Então, tem mecanismos de fazer anamnese espiritual, né? E ela pode ser aplicada em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer paciente. Menos no pronto-socorro, tá, gente? Então, quando o paciente está entrando em infarto, você não vai falar de espiritualidade com ele. É que ele vai achar que vai morrer mesmo. Tem mais uma pergunta da Soraya. O que fez o senhor se despertar para essa área? A gente vai percebendo o seguinte, primeiro pela minha própria formação do ponto de vista religiosa e espiritual, né? Eu sempre tive o entendimento de que o ser humano não é apenas um amontoado de moléculas, né, e de tecidos. O ser humano é um pouco mais do que isso. E aí você vai, sim, em cursos, em palestras, em simpósios, vai lendo artigos, e você vai vendo que a formação médica ela fica deficitária, né? Nós nos formamos excelentes técnicos naquilo, né? Então, o nosso curso é técnico, puramente técnico, né? Você vai aprender técnicas, né? Como é que faz uma anamnese, como é que examina um paciente, como é que você receita, como é que você trata tal medicação, como é que você segue tal protocolo. Ela é muito técnica. Então, eu percebi que estava faltando dentro da formação uma questão mais humana, que estava assim se diluindo, se perdendo ao longo dos anos, né? Então, para você desenvolver um mecanismo mais humano de atendimento, você tem que abordar as questões espirituais do paciente, que são extremamente importantes para ele. Então, aí eu comecei a reunir trabalhos científicos, conversar com muitas outras pessoas e comecei a desenvolver uma grade curricular que pudesse abordar esse tipo de assunto com os futuros médicos, já gerando neles um entendimento diferenciado de uma medicina não só técnica, como também humanizada. Eu acho que as perguntas se encerraram.
Tá bom, meninos. Então, olha, uma boa sorte para vocês, na formação de vocês. Espero que, de alguma forma, a nossa conversa tenha trazido algum auxílio para vocês. Busquem entender um pouquinho mais dessas questões de espiritualidade e saúde. Entre, por exemplo, sites como PubMed, Medline, Cochrane e tal, e coloca lá, espiritualidade e saúde, Spirituality and Health, e vocês vão ver a quantidade de artigos em várias áreas da medicina, oncologia, cardiologia, psiquiatria, o quanto que abre ali de trabalhos publicados hoje abordando esse assunto, tá bom? Mais uma vez, eu queria agradecer a presença do senhor nessa noite de hoje. Eu gostei muito da palestra, vai ficar salva para eu mandar depois para o pessoal. Também gostaria de agradecer a parceria com a Liga de Oncologia da faculdade, que fez esse convite maravilhoso para a gente. E é isso. Uma boa noite para todos. Qualquer dúvida podem continuar no grupo de WhatsApp e nós enviaremos os certificados ao decorrer do mês. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Queremos agradecer também essa parceria. Foi muito bacana tudo isso aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa sorte para vocês. Um abraço a todos. Valeu, doutor. Tchau, tchau.